Hoje eu vou te mostrar um dos setups mais fáceis para você aplicar essa semana, hoje mesmo, quando você estiver vendo esse vídeo aqui no SDJPY. E esse é um dos setups que eu até utilizo em certos momentos aí para identificar boas oportunidades do SDJPY. Então você vai conseguir entender as melhores regiões do preço ali e onde operar. E isso você vai eliminar a ansiedade de abrir essa negociação e principalmente o overtrade. Você vai parar de abrir negociações de qualquer maneira e começar a traçar um plano de negociação eficiente com base nesse setup aqui que eu vou te mostrar agora. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Hugo H6. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, galerinha? Tudo certinho? Vamos aqui compartilhar a tela. Eu vou te mostrar aqui o setup do SDJPY. Um dos setups mais fáceis, cara, mais simples ali, não tem muito o que pensar, você vai fazer uns cálculos ali. Não precisa saber matemática, não precisa fazer nada. Matemáticazinha básica, você pode fazer esse cálculo mesmo no computador, se você quiser. Esse setup aqui é um dos pilares, né, da Pivot, então você vai saber exatamente aqui como que devem ser os seus pontos de entrada. Deixa eu trazer minha telinha para cá. A primeira coisa que você tem que fazer, qual que é a análise? Cara, assim, na verdade, a parte que você mais vai pensar vai ser o começo. Que o começo você pode fazer uma análise do preço ali para encontrar um ciclo de movimentação do preço. E aí depois desse ciclo, as coisas basicamente vão funcionar no automático ali. Então, a primeira parte, vamos dizer assim, a parte um pouco mais pensante é esse comecinho. Mas eu vou te entregar um ciclo aqui do STPY aqui, né? Você pode pegar essa região aqui do ciclo, aqui em cima, e essa região aqui do suporte aqui embaixo do SDJPY. E aí eu vou só fazer um ajustezinho, vou trazer mais ou menos para cá, para a região do 99, é uma região mais interessante que está trabalhando, região onde o ciclo fica um pouco mais claro, tá? Com a ferramenta de Fibonacci de expansão, confere para ver se está certinho aqui, ó. Dá uma aumentadinha aqui em cima, só para poder não... Aí você vai fazer a projeção aqui, ó. E aí a gente consegue ter uma noção por que o preço parou aqui, né? Porque ele criou esse ciclo aqui, ele replicou aqui para cima. E já como ele rompeu, você pode trabalhar ele aqui também para cima, ó. Entender por que o preço parou aqui, que é um ponto de pivô, tá? Mas eu vou trazer aqui em cima. Então, o que isso aqui está me dizendo? Esse estudo aqui, ele me mostra que no longo prazo, tá? No longo prazo mesmo, o S&P ele tende a subir, uma valorização aqui do preço. Então, ele tende a estar chegando ali 177, 877 e é o fim do próximo ciclo. E essa movimentação ela vai estar sendo confirmada quando ele começar a voltar para dentro desse ciclo. Isso aqui não é uma reversão. Existe uma reversão de tendência aqui no longo prazo, no muito longo prazo, quando o preço romper essa região aqui, e ele vem e romper essa região de 125, 945. Aí ele dá fim a esse ciclo de movimentação aqui, ó, e entra no outro ciclo de movimentação, um ciclo de movimentação de reversão. Aí pode buscar aqui um pouco mais para baixo, mas isso é uma análise para o próximo vídeo aí, talvez. Então, o que eu preciso entender agora? Eu vou focar nessa região aqui, é onde o preço está. Eu preciso fazer agora os cálculos do ponto de pivô, que é exatamente aonde você vai negociar, para poder encontrar as minhas regiões de negociação. E a primeira coisa que você vai fazer, você vai encontrar o ponto de pivô, vou só excluir aqui, que esse aqui agora não interessa mais. Você vai encontrar o ponto de pivô mais forte desse ciclo de movimentação do preço. Aqui a gente tem um ciclo, e aqui a gente tem outro ciclo. Dentro desse ciclo existe o ponto de pivô mais forte, tá? Que é, vamos dizer assim, é a média desse ciclo. E a média desse ciclo é o ponto de pivô mais forte. Como é que você vai fazer? Vai abrir a sua calculadora aqui, ó. Trazer minha calculadora para cá. Vou dar um gole do café. E começar a encontrar os pontos de pivô. Vamos lá, vamos pegar aqui o 152, 0,14 mais 125, 945, vou dividir por 2. É assim que eu encontro o ponto de pivô de todas as minhas análises. Então tem 138, 980. Vou trazer para cá, para outra tela. E vou pegar aqui o 138, 980. Esse aqui é o ponto de pivô. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de mudar a cor dele. Gosto de botar ele vermelho aqui, ó, para poder identificar que é o ponto de pivô mais forte aqui do ciclo de movimentação do preço. Então aqui eu tenho um ponto de pivô mais forte. Esse ponto de pivô mais forte, ele me dá uma região de definição de movimentação do preço também. O que isso aqui me fala? Fala que se o preço voltar aqui,
é reversão. Se o preço romper aqui para baixo, é renovação da força vendedora. Então, se ele viesse numa tendência de alta como veio aqui, ó, rompeu aqui em cima, isso aqui pode ser lá no gráfico diário, tá? Esse rompimento pode acontecer. Na verdade, esse fechamento pode acontecer lá no gráfico diário para poder você não esperar essa movimentação, esse fechamento acontecer no gráfico semanal aqui, que praticamente vai demorar muito e a gente vai perder as melhores oportunidades de movimentação. Então, aí tem uma renovação da força compradora. Voltou para cá para baixo, fechou, renovação da força vendedora, e você vê como é que isso aqui vai sendo respeitado acima com esse histórico de movimentação do preço. Tá? E agora o que eu preciso fazer? A gente vai encontrar os pontos de pivôs dos pontos de pivôs. Esses pontos de pivôs serão aqueles pontos de pivôs de definição de entrada. Então é aqui que eu começo a entender aonde que eu vou abrir as minhas negociações. Eu tenho só que ter um cuidado que quanto os pontos de pivôs mais que eu encontrar próximo a essas regiões aqui, ó, que são as regiões fortes de preço, esses pontos de pivôs eles tendem a tornar a negociação um pouco mais arriscada. Por quê? Justamente porque o preço está próximo desses pontos de pivôs. Então, existe forma de se trabalhar com isso, que é simplesmente ou você deixando de abrir a negociação a favor da tendência nesse rompimento e começar a buscar uma reversão, ou se você quiser operar nesse rompimento desses pontos de pivôs, você pode abrir a negociação com o lote, né, de exposição um pouco menor. Então, vamos pegar aqui de novo a calculadora e eu vou começar a trabalhar. Vou pegar o ponto de pivô que eu encontrei, o 138.980 mais 152.014 e vou dividir por 2, eu vou ter 145.497. Então, vou pegar o 145. 145.497. Aqui eu tenho ponto de pivô. Aqui eu gosto de pintar de outra cor para poder identificar qual possível ponto de entrada quando rompimento. Né? Então, vou jogar aqui no gráfico semanal agora e vou começar a encontrar esses pontos de pivôs dentro desses gráficos menores. Eu posso trazer no semanal ou no diário também, não tem problema. Tá? Vou trazer aqui para o gráfico diário e vou começar a encontrar os pontos de pivôs aqui, mais alguns pontos de pivôs. 145.497 mais 138.980 dividido por 2, 142.239. 142.239. 142.239. Pronto. Vou trazer aqui minha câmera para o outro lado, para poder ficar mais fácil aqui a identificação. Então, olha como a matemática ela é foda, né, cara? Quando a matemática ela é muito linda, e olha o preço respeitando essas movimentações aqui tudo. Então, existe uma situação seguinte, pô, o preço fechou acima desse ponto de pivô aqui no gráfico diário, ó. Na outra semana ou no outro dia, eu vou buscar operações de compra. E aí, mas o preço voltou aqui, mas, porra, do rompimento até onde o preço foi lá, foram 1.971 pontos. Se a gente fizer o cálculo aqui dos pontos de pivô, a gente vai encontrar que isso aqui é um ponto de pivô. Isso aqui é um ponto de pivô. O preço respeitou, bateu certinho ali, não fechou, não teve renovação da força compradora e acabou retornando. Então, esses pontos de pivô são legais para eu definir meu tipo de operação. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui no gráfico M15, eu poderia já entender que, cara, eu vou operar no rompimento desse ponto de pivô aqui quando o preço subir, ó, o preço está formando uma tendência de alta. Quando ele subir, romper aqui, eu posso abrir a minha negociação, ou o meu setup é um setup um pouco mais conservador, eu esperar ele romper essa aqui, fechar no gráfico diário acima desse ponto de pivô de 145.947, e aí eu busco operações de compra no primeiro rompimento do canal aqui, ou na máxima do dia anterior. Vamos imaginar que aqui tem, ó, a máxima do dia anterior, e aí o preço fechou aqui em cima, quando ele rompesse aqui para cima, eu poderia buscar uma negociação de compra, ou se eu quisesse buscar uma negociação de venda quando ele rompeu para cá para baixo, poderia buscar também. Só que nessa situação eu tenho só um cenário de compra, e eu preciso identificar também um cenário de venda se eu quiser negociar vendido. Então vou voltar aqui no gráfico diário, ó, e vou encontrar o ponto de pivô do ponto de pivô. Vou pegar minha calculadora aqui, ó, bonitinha, vou trazer para cá. Vou pegar o 142.239 mais o 145.497. E vou dividir por 2. Vou botar aí 143.868. Vou pegar aqui o 143.868. Tá aqui. Ponto de pivô de definição de venda aqui, seguindo o mesmo critério que eu acabei de explicar. O preço pode vir aqui para baixo, ó,
Quando ele romper aqui embaixo, eu posso esperar uma formação de um canal aqui, entrar no rompimento do canal, ou eu posso esperar o fechamento aqui no gráfico diário abaixo dessa região, e aí eu gosto muito de estar fazendo isso. Fechando aqui abaixo dessa região de 143,868, eu entro no rompimento da mínima do dia anterior. Aqui o preço subiu, 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 eu posso entrar no rompimento desse ponto de pivô, posso esperar o preço fechar acima desse ponto de pivô, formar a máxima daqui, ele vai formar um canal, quando ele romper a máxima do dia anterior, eu entro comprado, e aí o stop ele fica um pouquinho mais abaixo aqui, e aí eu tenho um entendimento que, pô, tem um suporte aqui sendo respeitado, então vale a pena posicionar o meu stop aqui abaixo do ponto de pivô. Claro, tem que ser do nível de ferramenta de Fibonacci de expansão. Vamos imaginar que esse movimento aqui, ó, esse movimento, ele acontece aqui em cima, ou seja, iríamos entrar no rompimento do ponto de pivô, desculpa, iríamos entrar no rompimento da máxima aqui do dia anterior, né, que coincide ou confluencia com o rompimento do canal, e o meu stop ficaria posicionado através do nível de ferramenta de Fibonacci de expansão, de retração, iria posicionar um stop aqui embaixo, aqui. Esse seria o stop mais bem posicionado aqui do S30PI, então vamos imaginar que seria um stop ali de 600, 700 pontos. É um stop tranquilo, evita da gente sair das correções do preço. Show, beleza? Então, ó, pô, setupzinho fácil para você aplicar aí na sua negociação. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e comenta se você gosta de conteúdos assim, onde eu faço setups um pouco mais fáceis. Se tiver comentários, a gente começa a produzir um pouco mais conteúdos sobre os pontos de entradas aí do S30PI. Tamo junto? Valeu, até mais e é isso.